Bom, Kleber, obrigado aí por ser o nosso primeiro entrevistado aqui no livro, no meu livro, né? No meu livro Sucesso e Paixão. É uma honra imensa falar aqui contigo, né? Porque você fez uma coisa importante aqui na minha vida, né? Você me ajudou a entrar no mundo das startups, que são empresas que estão começando. Para explicar um pouco melhor para quem está assistindo o vídeo ou está escutando o áudio pelo podcast, eu conheci o Kleber através de um programa de aceleração de uma empresa que eu trabalho. Eu não tinha nenhum contato com as startups. O Kleber foi meu mentor, digamos, ali com as empresas que eu fui falando. Ele foi me dando os toques como eu conversava com cada uma delas. Eu fiquei apaixonado por esse universo e continuei fazendo mentorias para outras startups que o Kleber também foi me ajudando. E hoje acho que o Kleber tem muito mais para agregar além disso, porque ele trocou até de lado da mesa, né? Ele não está mais ajudando as startups a crescer, e sim está crescendo com uma startup. E para mim é uma honra ter o Kleber aqui. Então, Kleber, mais uma vez aí, obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu acho que a gente pode começar aqui, Kleber, contando um pouquinho aí da sua trajetória, que eu acho muito bacana. Você é uma pessoa que batalhou bastante para chegar onde você está, então eu gostaria que você começasse aí contando um pouco a sua história, se você não se importar. Claro, claro, vamos embora. Primeiro, super obrigado pelo convite. Fiquei super feliz quando você me chamou. É uma honra estar aqui. Acho que te admiro muito e acho que uma coisa super legal da nossa relação aqui era que, pô, você sempre foi muito humilde. Mesmo eu ali começando a minha carreira, você me tratava super, super bem. A gente sempre teve uma troca. Acho que sempre foi isso. A gente sempre conseguiu trocar muitas experiências. Acho que isso é super legal. É, Pô, falando um pouco sobre mim, acho que na minha carreira começa com 16 anos oficialmente, quando eu fui jovem aprendiz no Walmart. Foi super legal porque para ser jovem aprendiz, a empresa precisa pagar um curso de aprendizagem. E o Walmart me pagou um curso de gestão e negócios. Então foi super legal porque eu tinha 16 anos e estava estudando contabilidade, administração, economia. ah, e na primeira aula que eu tive nesse curso, eles apresentaram o case de um cara que chama David o Camelô. Ele era um camelô lá no Rio. Você conhece? Ele é um Conheço, camelô. mas é legal você falar. Né, o David é um camelô no Rio e ele ficou super famoso, milionário, dá palestra em Nova York sobre marketing, etc. E eu achei incrível aquela história, porque eu vi que ele era um empreendedor raiz, vendendo doce ali, e o cara conseguiu inovar naquilo e era super próximo da minha realidade, sabe? Eu falei, pô, isso daí acho que é um caminho, uma trajetória que eu consigo seguir. E foi ali que eu comecei a me interessar por empreendedorismo, de fato a estudar mais sobre isso. Depois fiz um curso técnico em administração para pegar um pouco mais da parte técnica também. Eu ainda era menor de idade, nem dava para fazer faculdade. É, Enfim, depois acabou o contrato com a Walmart, acabaram os cursos e eu decidi colocar tudo em prática. Esse conhecimento que eu tinha adquirido, sabia o que era um balanço. Eu falei, pô, agora está na hora de empreender, de colocar tudo em prática. E aí eu abri uma loja de suplementos. Foi super legal, a loja de suplementos durou um pouco mais de um ano, mas foi legal abrir CNPJ, aquela coisa que a gente fala, pô, abrir empresa no Brasil é super difícil. Foi legal ter essa experiência logo cedo. Você Uma está com coisa super. quantos anos mesmo, Kleber? Até para a gente pegar uma referência agora. É importante, né? 25 agora. Poxa, tá velho pra caramba já. Passaram-se muitos anos já desde aquela experiência. Pô, bastante. Mas uma coisa legal de idade, quando eu fui no banco para abrir conta, eu falei, pô, eu quero abrir uma conta PJ, uma conta para empresa e tal. Daí, na época, nem barba eu tinha para ajudar. Aí ela falou, você sabe o que é isso? Uma conta PJ? Nem me davam muita atenção, assim. Eu lembro que num banco eu fui lá, a galera pegou, anotou no papel, precisa desses documentos aqui, traz aí e a gente abre. Uhum. Mas foi legal, assim, deu para tirar algumas lições valiosas. Aí a loja acabou não dando certo e eu decidi que ainda queria continuar empreendendo. E na época que eu fazia os cursos de administração, eu participei de um concurso de negócios, de avaliação de ideias e tal. E eu tinha uma ideia de um marketplace
para conectar pessoas que tinham ideias de negócio, mas não tinham dinheiro, com pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham ideias de negócio. Que eu tinha muitas Ovo e ideias. galinha, né? Então, eu tinha muitas ideias, mas não tinha dinheiro. Eu falei, certeza que tem gente por aí que tem dinheiro, mas não tem ideia. E aí, eu sou... Na época, eu morava em Mauá. Eu nasci em Santo André, mas na época eu morava em Mauá. E aí eu comecei a pesquisar na internet, vi que estava tendo um evento de startups aqui em São Paulo. Peguei um blazer do meu tio emprestado para ficar mais formal, né? E aí vim para cá, foi super legal, conheci várias pessoas, inclusive conheci um pessoal que estava começando uma consultoria para ajudar startups e PMEs. E aí contei para eles da minha ideia, eles falaram, não, muito legal isso daí, não, interessante, tem um benchmark nos Estados Unidos que faz coisa parecida. Eu falei, não, legal, todo businessman ali. E aí a gente marcou uma reunião, foi super legal. Algumas semanas depois, eles tinham um escritório ali na Paulista, e foi legal que foi um pouco já da transformação, assim, pô, ir para Paulista para uma reunião de negócios, sabe? Eu lembro do sentimento de descer do metrô ali na Paulista, olhar... O centro financeiro do país, né? Então. Praticamente. Foi um sentimento super legal. E aí eu fui lá e tal, bati um papo com eles estavam dispostos a me ajudar a tirar essa ideia do papel. Só que eu comecei a entender, falei, pô, daí eu já estava com 19 anos, né? Foi um ano e pouco depois da loja. Eu não acho que esse negócio já vai ser o meu negócio de sucesso, sabe? Eu não vou ser o próximo Mark Zuckerberg agora. Então, grande chance desse negócio dar errado já daqui 1 ano, 2 anos. E eu vou tirar mais algumas lições valiosas, como eu tirei da loja de suplementos. Só que eu falei, pô, esses caras aqui, eles vão aprender com o erro de muitas outras empresas que eles vão ajudar. Não com os erros só deles. Então, eles vão ajudar, sei lá, 10 clientes. Desses 10 clientes, eles vão tirar muitos aprendizados. Eu falei, pô, eu acho que eu quero muito mais estar com eles, aprendendo com o erro dos outros, do que aprender só com os meus erros, sabe? E aí foi legal porque eu me juntei a eles. E, pô, não, acho que não tem muito mais interesse nessa minha ideia, não, mas eu gostei muito da ideia de vocês e quero estar com vocês nessa. E aí foi super legal. Fiquei também, acho que quase mais, não lembro se foi 2 anos, um pouco mais de 1 ano nessa consultoria. Foi super legal. A gente ajudou desde... tinha uma cliente que tinha um blog de secretariado executivo, ela queria monetizar o blog. A gente ajudou ela a fazer isso, organizando eventos, cursos, etc. Enfim, vários outros projetos super legais, inclusive alguns de startups. E ali foi quando eu comecei a ter mais contato com startup, empresa de tecnologia, e eu falei, caraca, eu gostei. É empreendedorismo e é startup de tecnologia. E aí lá a gente ainda tinha alguns clientes mais tradicionais. E aí eu falei, pô, não, acho que eu quero sair dessa parte mais tradicional do empreendedorismo e ir para esse mundo mais da tecnologia. E aí foi super legal, porque nessa época eu já frequentava alguns eventos de startups e tal, já conheci um pessoal do ecossistema. E aí eu falei para um amigo, eu falei, pô, quero trabalhar numa aceleradora de startups, acho que quero aprofundar meus conhecimentos nisso e tal. E aí, 1 dia depois, ou 2 dias depois, não lembro, ele recebeu a mensagem de uma pessoa de uma aceleradora falando assim, pô, a gente tá com uma vaga aqui precisando de alguém, se você conhecer alguém, me avisa. E aí foi muita coincidência, muito doido isso, né, o universo conspirando. Exato, é isso que eu ia falar, cara. Pô, acho que a sua forma de atrair as coisas é forte, né? Pois é. E aí foi super legal que deu certo, e aí foi quando eu fui para a Startup Farm, que é a aceleradora. Que é onde foi a gente se conheceu, inclusive, né? E lá eu fiquei quase 3 anos, a gente rodou mais de 10 programas de aceleração de startups, foram mais de 100 startups no total desses programas. Tive a oportunidade de ir 2 vezes para o Vale do Silício, fiz um curso em Stanford em uma dessas vezes. Enfim, foi uma baita imersão de fato nesse mundo da tecnologia. Mas depois desse período, eu queria experimentar mais as dores de crescimento das empresas, sabe? Pô, ali a gente pegava os primeiros anos, mas como é que é a empresa crescer de 10 para 100 funcionários, de 100 para 200, de 200 para 500, de 500 para 1.000?
captar ali as rodadas de milhões de dólares com fundos internacionais. E aí foi quando eu migrei para a Endeavor, que é uma outra organização que apoia empreendedores e empreendedoras que lideram empresas de alto crescimento. E foi super legal, fiquei um pouco mais de 2 anos lá também. Deu para acompanhar alguns desses desafios de crescimento das empresas. Acompanhei um IPO, alguns M&As, definição de cultura, de estratégia de produto, enfim. Foi um pouco das coisas que eu vi por lá. E aí, para finalizar, no meio do ano... Aí você foi pro skin the game, né? Legal, já vi todo mundo se ferrar, já vi todo mundo ganhar bastante dinheiro, agora vamos ver o que acontece comigo, né? Tava na hora de colocar em prática, né? Exato, chega de ser estagiário. Lá atrás, na consultoria, que eu falei, pô, quero aprender mais com o erro dos outros. 6 anos depois, eu acho que deu para aprender um pouquinho e tava na hora de colocar em prática. E aí, foi isso. No meio do ano passado, eu comecei a refletir sobre um próximo passo, sobre a ideia de começar a empreender, muito até pelo momento que a gente estava vivendo no Brasil, sabe? O mundo, na prática, se acabando, pandemia, as desigualdades aumentando. E eu falei, pô, eu quero gerar mais impacto com a minha mão de obra. Eu quero acordar, trabalhar e, na hora de dormir, ter aquele sentimento que eu gerei mais impacto no mundo, sabe? Que eu mudei, de alguma forma, a realidade das pessoas. E aí comecei a pensar, a refletir, conversar com algumas pessoas sobre o próximo passo. E aí eu entendi que seria educação. Muito pela oportunidade que eu tive lá com o Walmart na época do Jovem Aprendiz, no curso de Gestão e Negócio. Aquele curso ali, aquele momento, aquela aula de empreendedorismo foi o que direcionou, de certa forma, toda a minha carreira. E eu falei, pô, como é que eu faço para transmitir essa experiência para outros jovens, sabe? Fazer com que eles tenham um direcionamento de carreira logo na juventude ali, para ter mais facilidade de conseguir um primeiro emprego, etc. E aí acabou entrando o Programadores do Amanhã, que é uma escola que forma jovens negros em programação e em inglês. Nosso foco é programação, pensando na empregabilidade, só que a gente entende que o inglês ele potencializa também as aprendizagens, tanto de programação e também facilita na entrada no mercado de trabalho. Enfim, acho que... Acho que é um bom overall, né? É um bom overview do que você já faz, né? E, Kleber, uma questão, cara. A forma como você fala me parece uma forma muito apaixonada e decidida, né? Eu sei que falando é uma coisa e na prática é outra, né? Os medos, óbvio que de vez em quando se sobrepõem, receios, poxa, o que vão pensar de mim, né? Como é que eu vou trocar esse negócio? Para começar, acho que na Startup Farm, quando eu te conheci, né? É uma empresa de renome, grandes empresas trabalham com ela para fazer acelerações e tal, e a Endeavor não preciso nem falar, né? Acho que é uma empresa referência nesse mundo startup, e eu acho que qualquer startupeiro ou qualquer pessoa que quer seguir o teu caminho vê isso como a cereja do bolo para chegar lá. E você, de repente, deu os 2 saltos mortais, triplos para trás, querendo mudar para cada um, para ter a vivência em cada uma dessas partes, né? E agora você chegou, acho que quase que no teu limite dessa questão, né? Que é justamente o que a gente costuma falar que é o skin the game, na nossa pele no jogo, para conseguir fazer as coisas. E eu sei que você começou do zero. Hoje você tem pessoas que te apoiam, né? A gente conversa, tem mentorias e tal, mas eu sei que isso é uma fração pequena de tudo que você tem que fazer. E uma questão que eu ponho muito no livro, Cléber, que até me levou a escrever esse livro, que você já conhece um pouco da história, é que eu acredito que assim que o grande problema que eu encontro em algumas pessoas é que elas ficam buscando muito bem o que fazer porque elas querem achar uma paixão e aí porque se ela vai achar a paixão ela vai bem, não sei o quê. Acho que grandes nomes aí que tem, principalmente no mundo da tecnologia, fala muito sobre isso, né? Procura ser apaixonado, aí sim você vai ter sucesso, etc. E eu tenho um pouco, eu não sou cético quanto a isso, mas para mim não funcionou muito. Eu fiquei muitos anos buscando, na introdução do meu livro eu conto a história da minha trajetória de ficar indo super bem. Eu tive um começo bem dolorido, assim, não sei se parecido com o teu, mas eu tive também grandes dificuldades na Simbers Journey, tive que buscar minhas coisas.
Então, as decisões também eram um pouco difíceis, mas eu tive muito sucesso, mesmo no começo da minha carreira. Mas eu vivia me perguntando isso, até que uma hora eu me toquei, eu falei, cara, não é a paixão que vai gerar o sucesso. É o sucesso que vai chegar num ponto da paixão, que daí sim eu vou encontrar o que eu quero e vou dar o próximo passo, de forma que eu consiga chegar lá do outro lado. Como você vê isso, Kleber? A questão do que você faz está conectada muito com o seu coração, né, e não tão quanto com a razão. O porquê que você acha que você teve que passar por todos esses passos? Porque aqui, você falando tudo que você já faz hoje, tem uma paixão muito grande para ajudar o próximo, né? Ajudar o Brasil, ajudar a questão da educação, ajudar os negros, trazer mais pessoas para um mundo que está crescendo cada vez mais, que é o mundo de tecnologia, né? Tudo hoje é baseado em software, em inteligência artificial, etc. Então, eu queria que você me contasse um pouco qual a sua opinião sobre isso, sobre o quanto que uma coisa influencia a outra, ou se existe um passo a passo para você chegar realmente no que você é apaixonado. Super legal isso, e uma coisa que eu gosto que tem logo no começo do livro é aquela parte da expressão do queimar navios. Eu acho que o queimar navios, dependendo do contexto, no meu caso, era necessidade ali. Eu precisava trabalhar, eu precisava fazer as coisas, então não tinha outra opção, sabe? Eu acho que quando a gente não tem muita opção, você tem que trabalhar por necessidade, então você tem que encontrar ali o seu caminho. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Esse ponto de paixão gera sucesso, ou sucesso gera paixão, eu acho ele legal, porque eu acho que tem acho que depende do contexto, assim. Acho que tem pessoas que são criadas ali num contexto, às vezes, familiar, onde já tem aquele, sei lá, criado com pais médicos, e você cresce escutando sobre medicina e vai sendo treinado para gostar daquilo desde o início. Acho que você acaba criando aquela paixão e decide seguir aquela carreira para ter sucesso, sabe? Então, acho que em alguns casos é possível, acho que a paixão vir primeiro. Às vezes por alguma vocação, algum hobby que você pratica, acho que desde o início, alguma coisa que te desperta no início da infância, da vida, na verdade. E no meu caso, não. E foi muito legal que eu comecei a refletir até com o livro, com o seu convite de estar aqui, sobre como que foi comigo, o que veio primeiro, sabe? E eu tive 3 paixões como carreira na minha vida, e não totalmente, mas de alguma forma distintas. A primeira, na verdade, eu falei muito da minha trajetória profissional, de como o empreendedorismo entrou na minha vida, mas na minha época da loja de suplementos, e um pouco antes e um pouco depois dela ainda, eu era muito apaixonado por musculação, por praticar esporte e por fisiculturismo. Eu não sei até se eu já te contei isso, mas eu já participei de um concurso de fisiculturismo. Isso eu não sabia, cara. Isso é uma novidade que você está contando para mim. Bom, e para quem vai escutar aqui também, né? E eu era daqueles super regrados, ia para academia 2 vezes por dia, tinha as refeições contadas por dias e pesadas, assim, então, tinha que comer 200 gramas de arroz com 200 gramas de frango, tantas vezes por dia, e dormia e acordava obcecado por isso, sabe? Estudando sobre como maximizar meu treino, minha dieta. É muito doido que uma coisa que eu aprendi, essa parte aqui do pescoço se chama esternocleidomastoide, que eu lembro de quando eu estava estudando fisionomia do corpo para entender a biomecânica do exercício, sabe? Então você foi a fundo, então. Você não só cumpriu a sua agenda alimentar, mas também estudou como é que você chegava lá. Estudando tudo sobre desde que, alho ajuda na produção de testosterona, que a testosterona alta te ajuda na produção de músculos, assim. Então, tentando entender como as coisas funcionavam de fato, sabe? E eu lembro que as pessoas falando assim, nossa, mas você vai abrir mão de muita coisa para seguir essa carreira. E eu falava, não importa, porque é meu sonho, é a minha vontade, então faz sentido, sabe? E eu acho que essa foi minha primeira paixão, e ela surgiu porque na época meus pais tinham uma academia e eu estava lá ajudando eles. Tinha que estar lá na recepção e tal, e aquele contexto,
pô, eu falei, tô na academia, eu vou treinar. E treinava tudo errado no começo, mas foi despertando uma paixão ali e eu fui começando a me dedicar, e a paixão ia aumentando conforme eu ia me dedicando cada vez mais. Ia se criando um caminho visível de próximos passos. E aí, depois, enfim, foi uma fase, eu acabei desistindo dessa fase, e aí foi quando eu fechei a loja e fui para a consultoria. E aí, na consultoria, era meio que também uma necessidade de trabalhar ali. Já estava com 19 anos, enfim, queria colocar em prática a minha vida profissional. Só que eu ainda não entendia muito bem o que eu ia fazer ali, não tinha experiência nenhuma profissional além da loja de suplementos do Walmart. E aí eu comecei a trabalhar e a estudar sobre empreendedorismo e ler livros sobre empreendedorismo. Era muito legal, porque como eu morava em Mauá e trabalhava em São Paulo, era cansativo, mas tinha a vantagem de ter tempo para ler. Então, acho que uma das épocas que eu mais li na minha vida, enquanto eu morava lá e trabalhava em São Paulo. Então, eu comecei a ler muito sobre empreendedorismo. E aí, quanto mais eu lia, mais essa paixão ia crescendo do empreendedorismo, dos negócios e etc. E aí, agora, eu estou vivendo isso com educação. Quando eu decidi empreender, eu não sabia nada sobre educação. E agora eu estou nessa mesma rotina de estudar e aprender mais sobre educação, sabe? Então, eu super concordo e acho que no início de quando eu comecei a me relacionar com esses 3 pontos, seja fisiculturismo, empreendedorismo, educação, eu não tinha uma paixão já ali que me guiou a seguir esse caminho. Mas quanto mais eu trabalhava e me dedicava e executava as coisas nessas áreas, mais eu ia me apaixonando e acho que as coisas caminhavam em conjunto, sabe? Todas elas iam tendo relativo sucesso, assim, avançando na carreira e desenvolvendo mais paixão. Então, em resumo, eu concordo que é verdadeira a questão, né? É verdade. E eu acho que também o alvo também ele pode ser móvel, né, Kleber? Você passou, acho que por 3, se eu contei direito aqui, umas 3 experiências diferentes, né? A questão do fisiculturismo, que acho que nada tem a ver com empreendedorismo. A questão do empreendedorismo em si, né? Que você teve a sua loja de suplementos, e depois você sentou mais um lado do balcão de servir e ajudar outras pessoas que estavam entrando no mesmo barco e voltou depois para a questão do empreendedorismo em si com uma causa, diria, social, né? Muito forte, Sim. que é o trabalho que você está fazendo agora. E esse tema também, Kleber, é uma coisa que eu me pergunto, assim, porque no começo até do livro, uma das análises que eu fiz quando eu falei, puta, paixão, né? Deixa eu ver quem é esses caras tão apaixonados que falam que gostam, que fazem. Então, deixa eu ver cada um desses caras, o que eles têm como foco para tentar entender um pouco o que tanto esses caras falam. E eu trombei com caras do tipo Richard Branson, que tinha 400 e poucas empresas, uma diferente da outra, né? Uma de telecomunicações, agora está com negócio no espaço. O grupo Virgin lá ele já chegou até a fazer uma Coca-Cola que não deu certo e tal. Se eu pegar também, você usou o fisiculturismo, mas o Arnold Schwarzenegger, né? Acho que ele teve a parte da fisiculturismo, mas ele foi, cara, uma figura pública nos Estados Unidos de 2 maneiras, né? Ele foi ator e depois, se não me engano, foi senador, alguma coisa do governo. Foi governador da Califórnia. Governador, né? Então, isso me embaralhava cada vez mais, cara, porque eu falei, pô, mas como é que o cara que tem 500 empresas ou o outro tocou tanto de lado consegue achar alguma paixão nesse meio do caminho? E pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, que hoje eu tenho mais claridade também, é que esses alvos eles são móveis, né? Você pode até acumular mais de um alvo, né? Que é o meu caso. Eu gosto muito da carreira executiva e ter contato com grandes outros executivos para fazer negócio, etc. Mas eu também gosto do outro lado de empreender, de entender um pouco a cabeça dos empreendedores, etc. E eu aprendo muito com isso, porque um lado precisa do outro sempre, né? Os empreendedores querem ter um pouco mais da visão corporativa para não ter erro, porque ele sabe que ele vai chegar no momento disso, né? Porque hoje é o que você falou, a empresa tem 10 pessoas, amanhã tem 100. Opa, então já não posso ser tão imaturo como eu era com 10 pessoas, né? Se eu fizer uma besteira aqui, vai começar a doer, então eu preciso olhar como uma corporação. Então, se tiver 1.000 pessoas, um fundo de investimento, etc., as coisas complicam muito mais.
E o outro lado também, que são os executivos que querem ter uma cabeça mais disruptiva para não quebrar a empresa, né? Você pega empresas aí, tipo Kodak, Blockbuster, etc., né? Elas, inclusive, tiveram grandes oportunidades de entrar no mercado, porque elas já eram open market, né? Já eram as empresas que poderiam abrir esse mercado. Tiveram oportunidades, né? A história da Blockbuster ter a possibilidade de comprar Netflix. E os caras olharam e falaram assim, não vou entrar nisso porque não faz nenhum sentido, né? Na época eu até compreendia, né? Você falava, pô, assistir filme pela internet, cara, já era um parto receber um e-mail com anexo de 20 megas e assistir um filme inteiro, então você falava, impossível. E hoje, cara, tudo funciona pela internet. Né? Você não vê mais telefone fixo, já faz ligações pela internet, a gente assiste vídeos, a gente faz transações financeiras através da internet, então tudo isso pode acontecer numa velocidade que você realmente não pode esperar. E eu quero pegar um gancho disso daqui, Kleber. Eu dei essa volta para perguntar assim para você, né? O que você, nessa experiência toda de falar com... Você deve ter falado com centenas de startups, imagino eu, nessa experiência toda que você teve. Você deve ser a centena e uma que a gente está conhecendo aqui. Mas o que você acha que são os principais pontos de falha das startups que não deram certo ou andaram num movimento muito plano, né? Não deram aquela exponencializada e tal? E o que são os pontos de sucesso, né, que você enxergou em comum nessas startups? Garra, determinação, dinheiro, investimento, conhecimento, leitura. Eu não sei o que você enxergou mais, mas você consegue enxergar cluster de falha, de sucesso, um pouco de paixão? O que você viu nesses caras que você leva hoje junto com você para falar assim, putz, esses caras falharam por conta desse bloco de problemas, que não é com todos, obviamente, mas normalmente quando acontece o comportamento dá ruim, e o que você enxergou de bom na maioria delas para falar, olha, esses caras quando se comportaram dessa forma, a chance de sucesso deles foi muito maior do que o outro grupo. Pô, é uma boa pergunta. Acho que das que deram errado, tem muitas pesquisas no mercado e acho que eu pude vivenciar algum desses desafios nas startups que eu apoiei, principalmente na Startup Farm. Acho que um dos maiores desafios é sempre societário, então, equipes de 3, 4, 5 pessoas ali, é difícil de você alinhar expectativas e visões sobre o negócio. É um negócio que ainda não é um negócio, que é uma ideia, um projeto que vai se transformar de alguma forma em um negócio. Então, conseguir alinhar as expectativas e a visão de todo mundo geralmente acaba sendo um desafio. E quando é um desafio, às vezes acaba levando ao fracasso ali. A galera não consegue se entender, se alinhar, e aí isso acaba destruindo o negócio. Acho que um outro ponto super importante que atrapalha é desenvolver um negócio baseado em uma dor real do mercado. Os empreendedores precisam entender qual que é a dor que eles estão solucionando das pessoas, sabe, da sociedade. Qual que é o benefício que a sociedade, os usuários dessa solução vão ter real, sabe? E precisa ser explícito. A pessoa precisa entender o benefício claro de ter essa solução no dia a dia dela. Então, saber que você ter esse problema, você ter a percepção de que esse problema existe, não é uma validação que esse problema existe de fato no mercado, na sociedade. Tem um outro que eu acho que ele eu vi em alguns casos, acho que talvez se aplique ainda, ter dinheiro é um problema para o negócio, te deixa muito confortável. Não necessariamente muito, mas ter acesso ao capital, digamos. Eu apoiei muitos executivos que já tinham construído um patrimônio, tinham uma vida confortável e decidiram empreender porque estavam confortáveis para isso, não tinha mais aquele risco de carreira. Então você não tem urgência. E ali você fica, vai empreendendo, vai fazendo uma coisa ali, faz outra aqui, e tudo bem se não der certo esse ano ou o ano que vem, porque você está, de certa forma, confortável. Algumas outras empresas que captavam investimento, às vezes até cedo, acabavam dando errado porque não sabiam nem gastar o dinheiro, ainda não tinham nem entendido qual que era a proposta de valor da empresa, e já estavam gastando dinheiro com coisas que não eram necessárias, sabe? Então, essa acaba sendo um desafio também.
E, pô, pensando nas empresas que eu vi que deram certo, acho que uma característica que eu vejo muito nos empreendedores era o senso de urgência de fazer o negócio acontecer. Não Uhum. necessariamente no começo, porque às vezes o negócio no começo ele era um projeto paralelo ao trabalho que a pessoa tinha, mas a energia colocada ali era de, pô, a gente vai fazer acontecer, a gente precisa fazer acontecer. Tinha um empenho muito grande em fazer acontecer, sabe? Não tinha esse Uhum. conforto de ir devagar hoje, era obsessão, assim, das pessoas que estavam ali por trás do negócio, sabe? Isso eu acho que era uma característica que eu via nos empreendedores. Acho que uma outra característica super importante é conhecimento. Quando você vai empreender, você tem recursos limitados. Então, você acaba tendo que fazer muitas coisas por Verdade. conta, assim. Então, você tem que cuidar do financeiro, do marketing, de vendas. Conforme a empresa vai crescendo, de repente, você tem que evoluir como um líder, estratégia do negócio. Então, pô, quais decisões que você vai tomar e como lidar com as consequências dessas decisões. Uhum. E aí, você precisa estudar muito, você precisa aprender sobre isso. E era até na Farm, quando depois que a gente selecionava as empresas, a gente tinha uma fase de diagnóstico. E dos pontos do diagnóstico era saber, você sabe sobre, sei lá, vendas outbound? Você sabe sobre... E quando a pessoa falava não, era um ponto ali a de se desenvolver. Então, pô, se você quer ter sucesso, você precisa ler esses livros, ter esses conhecimentos. Uhum. Porque como uma pessoa que está liderando uma empresa, você vai precisar vender. E se você não souber fazer isso, vai dar errado. Você vai Exato. precisar captar investimentos. Se você não souber montar a sua modelagem financeira, seu planejamento financeiro, vai dar errado. Então, você tem que aprender muito. E eu acho que os empreendedores que eu apoiei, que tiveram sucesso, ou eles tinham pessoas complementares no time que cada uma conseguia pegar uma área, mas no geral todos eles tinham essa capacidade de aprender, sabe? Essa obsessão até por conhecimento. E, obviamente, acho que um ponto complementar é ter acesso a pessoas, ter uma rede de apoio. Hoje eu vejo, pela carreira que eu tive e as pessoas que eu conheci, você e outras que me apoiam nessa jornada, sabe? Pô, quando eu tô com um desafio, consigo conversar com essas pessoas e receber algum direcionamento. Então, acho que ter acesso a essa rede é uma coisa que com certeza faz diferença no sucesso. Ótimo. E eu também defendo muito isso, Kleber, da questão de pedir ajuda, né? Muitas vezes a gente tem medo, vergonha, não sei, de pedir ajuda e é engraçado, né? Porque a gente tem um pouco de receio de pedir ajuda porque vai atrapalhar, etc. Mas tem muitas pessoas querendo oferecer ajuda, né? Compartilhar conhecimento e tal. Eu defendo muito isso de da gente dividir para multiplicar, porque a gente tem uma relação eu e você muito boa porque a gente compartilha desse mesmo sentimento, né? A gente divide muita informação, a gente discute ideias, eu te falo algumas ideias, você retruca, dá outras ideias e tal, e eu acho que a coisa que é bem bilateral e a gente funciona super bem nesse tipo de discussão. E eu até lembro que quando eu comecei lá a dar as mentorias para as startups, eu falei, cara, esse cara não vai querer me escutar porque eu não tenho nada para oferecer para ele, né? E era totalmente o contrário, eram umas perguntas igual o que você falou, pô, mas como é que é um processo de vendas? Né? Eu falo assim, como assim que é um processo de vendas? Eu falei, não, nunca vendi na minha vida, o que você acha que eu tenho que fazer para aprender a vender, né? Eu falei, cara, não sei te explicar muito bem, acho que é mais fácil você me contar o teu negócio, a gente bola um modelo aqui e a gente testa algumas coisas, já que são uma startup, acho que faz sentido a gente testar isso. E é outro engano nosso também, né? A gente fala, pô, não consigo te ajudar, você é muito mais esperto do que eu, etc. E não, tem deficiências, sempre tem um buraquinho que você consegue ajudar as pessoas de alguma forma, principalmente nesse estágio, né? Que você está muito... Eu vou usar o termo vulnerável porque eu acho que você está aberto a tantas coisas que a soma dessas tantas coisas que você tem, você acaba se tornando vulnerável para muitas outras coisas que você não está prestando atenção, né? Que acabam te consumindo a sua cabeça, a sua energia e tal. E eu até lembro desses programas de aceleração que a gente ia lá dar mentoria, fazer banca e tal. Você via que no dia que eu queria apresentar o pitch lá, o cara estava esgotado, porque o cara estava há dias tentando resolver um problema e ainda tinha que fazer
a nossa apresentação e ir lá numa banca que todo mundo ia dar uma ralada no cara, né? Ele já sabia que ia lá para tomar ralada. Mas assim, o cara é de peito aberto e eu acho que assim, esse ponto que você falou da pessoa pedir ajuda e começar a fazer coisas, ter contatos, não sei o que, ajuda muito, né? Porque eu acho que é um encurtador de caminho, mas quando você vai muito sozinho nas coisas, você realmente tem dificuldade de fazer isso. E eu tenho até um capítulo no livro que eu chamo que eu digo que os guerreiros usam fardas, né? Porque essa questão mesmo do senso de urgência, de fazer, esse negócio vai acontecer e tal, eu acho que é muito importante, né? Eu diria que eu acho que esquecendo o tema de sucesso, esquecendo o tema de paixão, essa vontade de vencer, né? Você vê que o cara tá com sangue nos olhos, tá querendo fazer o negócio acontecer, é uma coisa muito importante, né? Ele vai passar um negócio redondo no buraco quadrado de alguma forma, sim ou sim. Ele não sabe como, mas ele falou que vai conseguir fazer e ele vai conseguir, né? Então, acho que É, essa também é um ponto muito forte, né? Você acha que isso é um fator de sucesso nas pessoas que você conheceu? Essa garra, essa determinação, essa vontade de crescer e ter forças é o que leva as pessoas para frente? E aí eu vou colocar até um porquê dessa pergunta, tá? Eu vejo muitas pessoas com boas ideias e que não saem do outro lado, e eu vejo pessoas com ideias não malucas, mas até simplistas e triviais que têm um puta de um sucesso, fazendo o que elas fazem ali, mesmo de que uma coisa que seja mais trivial e tal. E eu devo isso eu acho que a determinação, garra e acreditar no que elas estão fazendo. Você acha que isso é um ingrediente importante para o sucesso do que você está fazendo? Ou não, essas pessoas tiveram sorte? não, com certeza. É muito legal que empreender, quando você está construindo uma empresa, uma das coisas importantes é o time. E uma das coisas que eu sonho muito é com o nosso time, ele crescendo, enfim, e a gente podendo trazer mais pessoas para sonhar o sonho junto. E tem algumas pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira que eu falo, nossa, a gente tem que de alguma forma trazer essas pessoas para cá, sabe? E nem é pensando, essa pessoa aqui ela é muito boa tecnicamente no assunto X, não. Essa pessoa que eu conheço, ela trabalhando, eu sei a garra dela, eu sei que ela coloca a mão na massa ali e vai fazer as coisas acontecerem, sabe? Tenho, sei lá, 3 pessoas na minha cabeça e que eu quero tê-las no time porque eu nem sei para qual função, mas que elas vão fazer as coisas acontecerem, sabe? A gente fala, pô, a gente precisa trazer mais empresas, então elas vão ser experts em vendas e vão aprender tudo e vão fazer as vendas acontecerem. Se for falar, é marketing, elas vão fazer marketing. Se for falar, cuidar de, sei lá, das experiências dos alunos aqui, essa pessoa vai ser capaz de fazer tudo isso, sabe? Então, eu acho que ter essas características é uma coisa super positiva. É engraçado, né? Porque é explícito, assim, quando você olha para a pessoa, parece que é uma coisa que você olha e você fala assim, caraca, essa pessoa Tem aí, uma áurea, né? Tem uma energia boa, né? E é meio de cara, né? Você tromba a pessoa, você tem essa conexão, você fala, puta, esse cara, ele é bom em alguma coisa, não vou descobrir o quê, mas o cara é bom. então, eu acho que com certeza é essa característica que você comentou, sabe? Eu acho que faz muito sentido, eu vejo muito isso nas pessoas, com certeza, com certeza. E acho que nos empreendedores é um pouco da loucura que os empreendedores têm, sabe? De visualizar algo que as pessoas ainda não enxergam, sabe? Sei lá, o fundador do Netflix falando que as pessoas vão assistir filmes no computador online, no celular, o Steve Jobs falando que faz sentido colocar o e-mail e tudo que é possível dentro de um celular, porque é assim que o futuro vai ser, sabe? E quem está de fora não consegue enxergar ali, mas eles têm essa obsessão de fazer as coisas acontecerem e fazem, né? É verdade, cara. É tudo muito difícil de você pensar e analisar o que vai acontecer nos próximos, sei lá, X anos, né? Porque o comportamento humano muda. Certas coisas é um problema hoje, mas amanhã é um problema tão pequeno que você já nem percebe mais, né? Acho que é o caso da internet, dos celulares, os smartphones e outras coisas mais. E até a forma como as pessoas colaboram, né? Eu acho muito engraçado essas coisas que vão sendo criadas não com base só na empresa, né? Mas com base de uma comunidade que topa ajudar aquela empresa, como, por exemplo, dar comentários no Google de um restaurante X.
O Google não precisa, sei lá, pagar para alguém lá, comer a comida e falar, o restaurante é ótimo, vamos lá. Não, tem uma comunidade que automaticamente se autoalimenta, que já fala, o restaurante é bom, é ruim, isso é legal, isso não é tão bacana, etc. E até eu lembro que quando o Waze, né, tinha aquela questão de eu não preciso desenhar os mapas, os próprios carros vão desenhar os mapas para mim, né? A história do Waze que eu conheço, pelo menos, é que ele foi construído com base nas pessoas que foram andando naquelas ruas e o Waze ia se alimentando daquelas informações. E, óbvio, depois tinha uma pessoa para colocar nome de rua, esse tipo de coisa. Mas as pessoas hoje usam o Waze para ir do ponto A ao ponto B, sabendo claramente como é que chega no local, para não ter erro de trânsito, ou já está tão acostumado, eu entro no carro, não agora nesse momento de pandemia, né, porque depois agora ficou tão mais difícil usar o carro, mas eu lembro que antigamente eu entrava no Waze e pegava para ir para o meu trabalho às 5 horas da manhã, de vez em quando, 6 horas, não precisava de Waze, obviamente, porque eu não ia ter ninguém no meu caminho para chegar até lá, e eu ligava o Waze para poder chegar até o local. Então, isso eu também acho que a gente lá atrás falava assim, não, ninguém vai colaborar, ninguém vai dar esse tipo de informação, ninguém vai entrar no carro de um estranho, né? Ninguém vai alugar um quarto numa casa que desconhece, ou o contrário, eu não vou alugar o quarto da minha casa para um desconhecido. E tudo isso muda, né, cara? Tudo isso é muito líquido hoje, né? E pensando nisso assim, o que você na sua startup, né, na questão que você tá ajudando quem quiser entrar para a parte de tecnologia, programação, aprender inglês que é super essencial hoje, etc. O que te motivou mais nessa questão? Eu sei que tem um cunho social, óbvio, e eu acho isso muito nobre e tal, mas eu acho que não é só a parte social que acaba te puxando, né? Eu acho que também tem uma questão de você enxergar oportunidades que você possa realmente fazer diferença na sociedade ou diferença no que você está aplicando ou esse tipo de coisa. O que te chamou a atenção para você realmente fazer isso, além da parte social, Pedro? O que você enxergou para falar, putz, aqui tem um caminho que eu consigo juntar tudo que eu gostaria numa empresa que eu queria colocar a minha etiqueta em cima, né? Ter o igual você comentou, eu ser o Mark Zuckerberg de uma coisa que eu construí e ter orgulho daquela coisa que eu estou fazendo. Pô, isso é muito legal, que eu acho que, principalmente quando eu era mais novo, na minha adolescência, eu acho que eu tinha muito do espírito empreendedor de fazer as coisas acontecerem, sabe? Isso a gente percebeu já, né? mas era até, tipo, diferente, assim. Eu lembro quando eu era muito mais novo, assim, antes do Walmart, eu morava lá no ABC, e aí eu vim aqui para São Paulo, na 25, tinha ali a Galeria Pajé, e eu comprava várias coisas ali super baratas e voltava para lá e tipo, pagava R$ 100 aqui, na época tinha os MP10, MP20, que era a evolução do aparelho MP3 que até TV. Eu lembro que eu vinha aqui e pagava, sei lá, R$ 100 e voltava para lá e vendia por 150, 200. E eu acho que eu sempre consegui ter essa, sei lá, característica de visualizar e executar coisas. E aí, acho que conforme mais eu ia entrando numa carreira assim, CLT, funcionário, eu fui perdendo isso de alguma forma, porque ali você tem que sonhar menos e executar mais. Já tem alguém sonhando e precisa de você executando, sabe? E incomodava, mas era a vida. Tipo, vamos seguir, não tem o que fazer. E eu acho que quando eu comecei a refletir, pô, eu estava na hora de sair da vida CLT para empreender, eu comecei a refletir, pô, como que será que é agora, depois desses, sei lá, 6 anos que eu estou trabalhando aqui, que eu não sonho mais, que eu não visualizo mais o algo além, sabe? E só executo. Como que será que agora que eu tenho essa experiência executando, o que eu vou sonhar, sabe? Será que eu vou conseguir visualizar algo grande e vou conseguir depois também executar isso? Eu vi diversos empreendedores visualizando um mundo novo e executando isso. Falei, pô, será que eu vou conseguir fazer como eles fazem? E eu acho que eu tinha essa vontade de falar, pô, eu tenho coisas que eu quero fazer que são diferentes, sabe, do que eu vejo algumas pessoas, algumas empresas fazendo, e eu acho que eu consigo fazer isso. E então acho que tinha esse desafio e essa vontade de entender como que eu seria como empreendedor, sabe? Como que me desafiar, acho que nos conhecimentos e na execução das coisas. E uma coisa que pessoalmente em empreender eu vejo a vantagem é que
quando você é funcionário, CLT ali, você tem que fazer o seu trabalho, mas também tem que fazer um a mais para você chamar atenção. Você tem que se destacar de alguma forma, e isso, às vezes, é fazer coisas que estão além do seu job description. E acho que empreender não. Empreender, o seu se destacar é gerar resultado, é executar, sabe? Aham. Você não tem que se vender mais para ninguém, você tem que trabalhar e executar coisas. E eu acho que isso, nossa, isso é uma das coisas que eu mais gosto, sabe? De falar assim, o que eu tenho que fazer para gerar resultado? E aí me dedicar 100% a isso. Ah, enfim, acho que, então esse contexto de ser o empreendedor, acho que foi uma das coisas que me motivou para além do lado social. Puta, é verdade. Onde você tocou esse ponto importante, cara. O mundo corporativo realmente você tem essa questão, né? Acho que você tem o seu job description, que é o que você, entre aspas, pago para fazer, né? Você tem que pelo menos cumprir com aquele requisito mínimo de job description para se manter no emprego e receber o teu dinheiro ali todos os meses. E você precisa um pouquinho mais além, mas esse além também de vez em quando não é a sua agenda, né? É uma Não agenda é? que tá implícita pela empresa e pelo que você precisa fazer para realmente ganhar destaque e chegar do outro lado. É um bom ponto, cara. Eu não tinha pensado muito bem nisso. E tem até. Eu não tinha pensado quando eu escrevi esse capítulo no livro, né? Que eu falo que hoje existe uma sociedade muito poética aqui, né? De vez em quando você escuta muitas coisas, os caras falando e tal, falam coisas bonitas, legais, mas na hora que você fala, tá, mas onde você aprendeu isso? Fala, não, eu li bastante, eu fiz faculdades de renome e tal. Fala, não, isso na prática, então você não sabe o que vai acontecer. Isso. Fala, não, acho que não precisa, tal. Eu acho que a experiência não é uma coisa tão forte. E eu acho isso ruim, assim, em certos aspectos. Eu acho que o estudo é importante, você tem que buscar informação, etc. Mas eu acho que a prática é o que te leva lá na frente, né? E foi um detalhe interessante que você falou agora sobre a questão das agendas, né? De quem é um empregado de uma empresa e quem tem a sua própria agenda, né? No final do dia, você vai ter que estar fazendo um show-up, né? Uma apresentação, né? Para você mesmo. É, E não vai ter muita agenda para cumprir. E o engraçado é que, assim, com o passar do tempo, talvez a tua exibição comece a virar um pouco mais corporativa, né? Porque daí você vai ter investidores, você de repente vai ter que colocar um board para te representar, para fazer outro tipo de coisa, e a coisa vai talvez começando a ficar um pouquinho mais mesclada, engessada do modo que tem a parte do corporativo. E tem até aquela frase do Jeff Bezos, né, que ele costuma dizer muito do day one, né, que ele sempre vai e tal. Eu acho que ele é um cara é. diferenciado por ainda continuar pensando sempre, não, hoje é o dia um da empresa, a gente vai fazer como a gente quer, tem os nossos investidores e tal, mas a regra aqui é outra. Vamos fazer dessa forma como a gente sempre pensa. Eu não sei se na prática é a mesma que a teoria, mas enfim, é pelo menos o que ele coloca, um baita ponto que você botou aqui, Kleber. E eu acho que assim, né, cara, acho que além da paixão, como você está falando, né, que eu vou usar o termo paixão, mas enfim, acho que é um termo muito mais forte seu interno, é que você é um empreendedor nato, né, você busca o caminho de independência no que você quer fazer, você quer construir o seu próprio sonho, né, e eu não vejo erro nenhum da pessoa colaborar com o sonho de alguém, trabalhando numa empresa ou até tendo uma função mais subordinada com alguma outra coisa, acho que isso também existe, né? Conheço pessoas que assim não têm o perfil de liderar ou o perfil de criar algo do zero e preferem ter mais o conforto daí, estão super bem, são felizes assim e tal, mas eu vejo que o teu perfil já não é muito muito encaixado para esse lado. E que legal, cara, que assim, eu acho que falar da paixão é muito bonito, é uma coisa sexy de se falar, né? Mas eu acho que tem primeiro o ponto que é o melhor de todos, que é a identificação, né? Primeiro, você ter muito claro o que você quer fazer. E de vez em quando são coisas básicas, né? Eu quero empreender, eu quero trabalhar para alguém, né? Eu Sim. tenho uma linha de negócio que eu gostaria de trabalhar, eu quero inventar alguma coisa do zero e fazer isso. Ou tenho uma linha de negócio que eu gostaria de melhorar muito baseado em alguma coisa que eu acredito, né? Isso eu acho que é primordial. E eu quero ir aqui para a nossa última pergunta, Kleber, até para respeitar os nossos tempos aqui. Se você tivesse que dar uma dica para todo mundo que está
que tá escutando a gente aqui, né? Disso, né? Para quem está muito perdido no que realmente vai fazer, está infeliz no que está fazendo, está em dúvida, né, do que faz. Poxa, a gente está falando muito de empreendedorismo aqui versus carreira corporativa. Pode ser ter a combinação dos dois, obviamente, mas enfim, a pessoa que está assim um pouco em cima do muro, não está tão decidida quanto você, que tipo de dica você daria para ela encontrar o caminho dela, né? O que seriam os 3, 4 primeiros passos que ela deveria dar, ou o que você daria como dica principal para falar, olha, se eu fosse você no teu lugar, tivesse em cima do muro do que fazer da minha vida profissional, eu tentaria fazer esse caminho. O que você passa para a gente fechar isso aqui com uma chave de ouro? Pô, eu acho que uma das coisas que me vem à cabeça é, inclusive, do livro, o capítulo 3, que é o que fala que as capacidades vêm com grandes desafios, né? Acho que algo assim, né? Exato. E eu acho que faz muito sentido, porque até hoje é muito engraçado que eu aprendo uma coisa nova cada dia e é isso, eu vou me capacitando mais conforme os desafios vão aparecendo. E eu acho que em toda a minha vida foi assim. Eu nunca estive preparado para nada, mas acho que eu conseguia contar boas histórias para fazer as coisas fazerem sentido, sabe? Eu lembro, pô, desde a entrevista para entrar na Startup Farm, que era aceleradora, quando eu falei com o pessoal da consultoria, e em tudo que eu fui fazendo, eu acho que eu contava uma boa história e corria depois atrás na hora do desafio para me capacitar, sabe? Então, acho que é isso. Não precisa estar 100% pronto para o próximo desafio, mas e saber que você vai se capacitando ao longo dele. Acho que um outro ponto é aproveitar as oportunidades que surgem, e isso é uma coisa, acho que super importante, sabe? Às vezes tem um momento, eu lembro o evento que eu fui quando eu estava decidindo empreender, foi quando esse pessoal da consultoria, quando eu entendi ali que, pô, se eu me juntasse aquelas pessoas ali, eu ia aprender muito com elas, mesmo que eu não tivesse nenhum retorno financeiro no momento, mas que eu ia aprender muito e era uma oportunidade de, enfim, de conhecer um novo mundo. Acho que ter aproveitado aquela oportunidade fez muita diferença. Acho que criar algumas oportunidades. Eu sei que é difícil, dependendo do contexto. Acho que cada um tem seu contexto e suas barreiras para criar oportunidades. Mas eu lembro quando eu pesquisei eventos de startup e, pô, eu ter ido nesse evento que eu conheci esses caras da consultoria e que foi que me levou a Startup Farm. A Startup Farm me levou a Endeavor me trouxe até aqui. Então, ir atrás, sabe? Pesquisar e tentar conhecer pessoas, ir em eventos. Agora está mais difícil de ir em eventos, mas tentar se relacionar com pessoas, sabe? Acho que essa já é uma dica dupla, de criar oportunidades e se conectar com pessoas. Hoje, eu ainda estou começando muitas coisas, sabe? Pô, a gente estava começando a parte de vendas aqui, começando o marketing, evoluindo a parte de finanças. E aí eu fico pesquisando pessoas que são referências nesses temas e mandando mensagem para elas pedindo, pô, topa conversar comigo um pouco? E rola, sabe? As pessoas topam isso e as coisas funcionam. Então, se conectar com pessoas também acho que é uma coisa que faz muita diferença. Legal, Kleber. Poxa, dicas importantes aí, concordo com todas elas. E principalmente a primeira, né, da questão de você tentar gerar as oportunidades, não ficar tão preocupado com o conhecimento em si, porque é o que você falou, né? O conhecimento vem, tem a internet, cara, tem muita informação gratuita, tem cursos que custam baratíssimo, tem pessoas querendo dar ajuda, né? Tem agora as questões de aceleração, de mentorias e tal, que sempre teve agora muito mais forte também, né, com essa questão de pandemia, o pessoal isolado e tal, precisa queimar um pouco de energia e de palavras que valem, inclusive, para ajudar os outros, né? Então, Kleber, eu quero te agradecer muito aí pelo nosso bate-papo, cara. De novo, você é uma referência para mim, muita coisa que eu aprendi aqui nesse universo, principalmente de empreendedorismo, veio de você e das coisas que você me indicou. E eu te agradeço aí bastante por ter compartilhado toda essa bagagem aí nesse pouco tempo, principalmente para quem tá querendo aí mudar de vida ou buscar novas coisas, etc. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado aí, Cleber.
Tamo junto, tamo junto. Super obrigado, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma e que quem precisar, qualquer coisa, tô por aqui. Valeu, Kleber. Obrigadão, cara. Valeu, tchau, tchau.